Meu amigo e minha amiga, olha só. Eu cheguei a pedir para vocês uma ajuda em relação a encontrar um fone Bluetooth TWS por menos de R$ 150 que tivesse Active Noise Cancelling e Transparency Mode semelhantes ao AirPods Pro. Caracas. Porra. Ninguém conseguiu me trazer, mas em meio a esse tempo eu consegui achar, cara, e olha só. O bicho chegou rápido pra caramba. Rápido pra caramba vindo do AliExpress. E eu ainda consegui falar com o vendedor, dar um desconto pra vocês. Então, ó, link aqui embaixo. Chega lá e desenrola. Fala, ó, vim do canal Mazito Imports, eu quero um desconto. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, por um acaso você é interessado em fone de ouvido e está querendo comprar um AirPods Pro réplica no mínimo, tá? Senão você está querendo algum produto também que seja relativo a esse carinha aqui que eu vou mostrar logo logo para vocês, se vocês já não viram algum vídeo. Então olha só, muito prazer, meu nome é Mazito, Instagram já está aparecendo na tela, vou abrindo enquanto eu falo para não perder muito tempo, porque eu sei que vocês não gostam de perder tempo. Olha aqui, ó, manada no interior da embalagem, gente. É tudo praticamente o mesmo formato do AirPods Pro, tá? Tudo praticamente o mesmo formato. Ó, o mais molezinho de fazer é a caixa. Muita gente paga um pau e fala assim, caraca, mas é igual, que não sei o que, não sei o que. Gente, na boa, isso aqui é papelão impresso, pô. Fala sério, cara, até a gente faz, sabe? Não tem nada aqui nas laterais da caixa, tá? Só tem em cima e logo logo o bom observador já percebe que não é igual um AirPods Pro. Tô nem aí. Porque eu pedi pra testar mesmo. Agora, isso daqui, ó, segue o mesmo padrão, tá? Mesmo padrão AirPods Pro, porém só vem umzinho. Gostei. AirPods Pro vem a cacembada, ninguém nunca lê. Tchum. Aí se vê a diferença de qualidade, né? Claro, né? Isso daqui tá bem, bem duvidoso. Mas, ó, né? Não é idêntico os detalhes de caixinha, até porque, sinceramente, gente, pra quê também, né? Borrachinhas extras, tamanho pequeno e grande, porque nele já estão as do tamanho médio. E um cabinho de carregamento aqui que é, finalmente, USB tipo C. Vamos pro cara aqui, ó. Vamos logo pra ele. Cara, eu tô animado, hein? Olha aqui. Né? Muito semelhante. A case lembra muito, obviamente, a do AirPods Pro, porém com diferença. Eles utilizam os mesmos moldes de vez em quando, eles só alteram alguma coisa, coisa cá, coisa lá. Enfim, temos aqui um mostrador de bateria, logo na frente aqui em 4 furinhos. Provavelmente eu vou mostrar imagens mais profissas. Gente, logo ao abrir a case, os LEDs se acendem, certo? Indicando quanto que tem de bateria aqui, também fazendo auto power on dos fones. Para quem não sabe, auto power on é quando a gente abre a case, eles dois ligam lá dentro, tá? E aí, se você deixar ele quietinho, sem ter a conexão Bluetooth do celular ligada, que é muito importante vocês fazerem isso na primeira vez, desliga a conexão Bluetooth. Já estou até falando do primeiro passo a passo aqui. Abre e espera os dois quietinhos, que eles vão conectar entre si, depois se liga o seu Bluetooth e você vai conseguir achar esse carinha aqui. Bom, a estética dele realmente é semelhante de longe de um AirPods Pro, porém nota-se a diferença, né? O touch também não está no canudinho, mas está na parte de trás. Eu achei isso bem interessante, gostei. Os conectores embaixo de carregamento também estão diferentes. Quando a gente tira a borrachinha dele, obviamente nota-se a diferença, que não é o design da AirPods Pro. Também o interior da case, né, aquela cavidadezinha superior ali deles também é tudo diferente, porque logicamente o formato deles é diferente, muda um bocado. O encaixe na orelha também eu senti um pouco de diferença. Também senti que ele tem um isolamento passivo bom, tá? Legal. E mesmo estando desconectado do celular, ele funciona o isolamento, que é do lado direito. Bom, duas informações rápidas e muito importantes aqui para vocês. Talvez três, tá? Primeira delas, a borrachinha que você encaixa no fone. Gente, realmente faz toda a diferença o quê? A do AirPods Pro réplica é muito melhor. Muito melhor, cara. Eu coloco os dois fones, né? Esses dois do vídeo, desligados. E eu sinto o isolamento passivo deles. E depois eu coloco os dois AirPods Pro réplica, cara, é muito melhor. Então eu pensei, essa borrachinha aqui com certeza faz diferença. Então, mais na frente do vídeo eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Segunda informação relativa à versão do chipset Airoha. Sim, gente, ele utiliza o chipset Airoha, eu vou provar para vocês mostrando na tela de repente agora. Também me surpreendi quando chegou.
Na verdade, o vendedor fala que é o 1562A e quando chegou era o 1562X. Semanas atrás, por conta de um desastre que ocorreu com esse fone, com o meu fone, eu descobri que eles vendem apenas versão 1562H e 1562F. Então, vamos dizer o seguinte, o 1562H, ele consegue suprimir até 25 decibéis, tá? De ANC. E o 1562F consegue suprimir até 45 decibéis, que é comparável ao 1562A. Então, somada à informação anterior que eu dei da borrachinha, cara, com a borrachinha original, não era tão forte, digamos assim, o ANC. Conforme eu fiz o que eu fiz, que eu mostrarei mais à frente do vídeo, melhorou o Active Noise Cancelling dele com apenas uma mudancinha que eu fiz, mas por conta de ter o material para isso, tá? Então, continue assistindo o vídeo, que vocês vão descobrir do que se trata. Aproveitando que estão na orelha, agora vocês vão ver de cada lado aqui correspondente os controles de cada touch. Também olha só como é que ele fica, né? A estética dele, bem legal. Esse daqui é o fone OnLive EP29. Agora vocês estão ouvindo a externa gravada diretamente do microfone, captação do microfone dele. Então eu vou movimentar um pouco a cabeça, provavelmente pode ser que dê uma picotada no áudio. Eu vou ficar falando com vocês agora de frente, que eu acho que não vai picotar o áudio, vocês vão me escutar bem. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham mais ou menos dessa qualidade de microfone dele. Agora eu fiquei em silêncio, porque aqui eu tô perto da praia. Tem barulho de carro, tem barulho de pássaro, tem barulho de muita coisa aqui. Ó. Liga aí, galera. Agora então eu vou andar para vocês aqui, ó, dentro do estacionamento do prédio, tá? Para ser bem longo aqui, já que ele fala que o Bluetooth sustenta bastante, então vou até o final aqui desse corredor. Não sei quantos metros tem, mas provavelmente tem uns 10 metros, não tenho certeza. Vamos ver se esse Bluetooth dele de 5.2, pelo menos ele promete ser 5.2. Vamos ver se isso daqui realmente é uma coisa bem funcional. Praticamente não estou ouvindo som externo. Tinha cachorro latindo lá fora, não sei se vai captar. Tem bastante eco aqui, obviamente, por tratar de um ambiente subsolo fechado. E não sei se rolou uma interferência, espero que não. Se não rolou, estou muito feliz. E agora na escada do prédio, para vocês verem na prática essa intensidade de reverb que dá, né? Vamos ver, parece que esse fone está bem interessante, parece que está vencendo da maioria que eu já testei. Então olha aqui, dei mole, questão de minutos, cachorro veio e pegou. Agora, ó. Eita! É, Mazito. Então o que aconteceu aqui, né? Ele mordeu tão fundo que chegou no drive. Tá vendo? Um furão aqui. O resto aqui, gente, é tudo de tentar recuperar, tá? Isso aqui tudo tá amassado, tá tudo enfiado pra dentro, tá? Não tá dando jeito. E aí eu esquentei, né? Com um isqueirozinho, empurrei ele pra fora aqui. Os dois não param de brigar aqui, cara. Olha só. As pestes. Desgrama. Você, desgrama. Pegou meu fone, esse daqui, ó. Esse daqui. Luke Skywalker. Enfim, voltando aqui. Esquentei, empurrei pra fora, consegui recuperar esse formato. Ficou feio pra dedéu, mas enfim, o que me importou foi que eu consegui deixar na caixinha de volta. Desamassei aqui, ó, onde fica o chip. Bom que não chegou até o chip, a mordida dele. O touch tá intacto. Mas enfim, causou esse dano físico aqui todo, até que chegou no drive lá e amassou o drive, então perdi toda a parte de grave dele. E aí tá fechadinho, bonitinho, funcional, refiz as soldas, mas sem grave nenhum. Então, devido ao que eu mostrei, lembra que eu citei no vídeo que eu fiz umas alterações nele? Basicamente eu peguei a borrachinha do AirPods Pro que sobra, né? Sempre sobra aquelas borrachinhas, tamanho pequeno ou grande. Peguei uma que eu tinha lá guardada e aí eu moldei ela pra entrar nele. Então olha só, eu tive que pegar um ferrinho de solda, tive que pegar um ferro de solda e derreter lá dentro, cara. Não sei se vão conseguir enxergar. E cara, com isso melhorou o isolamento passivo e obviamente melhorou o isolamento ativo também. Então, como eu já citei anteriormente no vídeo, esse fone eu comprei dedicadamente para edição de vídeos do canal por conta do Bluetooth 5.2 e a melhor coisa que é ele não ter o delay de som. Então, cara, foi o único fone Bluetooth TWS que eu utilizei até hoje que não tem delay entre o som. Hoje demais que eu já testei todos tinham, eu tinha que usar algum aplicativo, eu tinha que fazer aquele macete lá da parte do desenvolvedor, ao qual eu já postei um vídeo sobre de soluções que a gente já aproveitou, também está contido no card deste vídeo, mas ele foi perfeito em relação a isso que eu preciso.
Quanto à qualidade de áudio, equalizações e tudo mais, eu não tenho nada do que reclamar. É muito bom. Volume final, putz, melhor ainda. Não dá pra... Pelo menos eu não... Eu sempre fui de ouvir áudios em volumes quase finais, cara. E ele é muito alto. Não sei se chega a ser mais alto que o AirPods Pro 1562A que tem no canal. Mas é muito alto e satisfatório. Acho que não precisa você ficar ouvindo áudio no máximo com ele. Até porque vai fazer mal sua audição. Tem uma novidade que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, que vai ser específico desse aplicativo do AirHaps 156X, que é quanto a configurações e edições do que você pode jogar para dentro do chipset do seu fone que tenha um chipset Airoha, seja o 1562A, X, H, F, que seja. Então, futuramente eu vou mostrar isso daí em vídeo para vocês, que é uma novidade que até agora eu não vi nenhum canal trazendo, hein? Mais um fone mostrado para vocês, espero que vocês tenham aproveitado. Novamente te recordo que se você está a fim de comprar, vai lá no link do vendedor que está aqui embaixo, manda mensagem para ele, vindo do canal Mazzetto Imports do YouTube, e gostaria de um desconto na compra desse produto. Provavelmente ele vai te dar um descontinho lá final no ato da compra, tá, gente? Estou trazendo mais fones interessantes para serem mostrados, vocês pediram alguns e eu estou trazendo, estou esperando. Então aguarda, tá vendo como é que funciona aqui o canal? Vocês pedem e o Mazzetto, ó... De vez em quando pode, tá? Mas eu vou começar a revender já as coisas para poder reangariar essa grana aí. Se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever. Clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, molezinha, 0800. E aí para fechar, ó, joinha, marca o sininho. E quando chegarem os outros fones, você saberá em primeira mão. Forte abraço, Mazzetto. Fique com Deus e até a próxima.